Olá, aqui é o Lucas e hoje eu quero introduzir vocês a uma nova série de vídeos, algo que há muito tempo eu tinha planejado, tinha preparado. Já faz algum tempo que tem no meu coração esse desejo de falar sobre o livro de Apocalipse. Alguns anos atrás eu fiz um curso dentro da Jocum, uma organização missionária, um curso de estudos bíblicos, onde a gente aprendia a ler os livros da Bíblia usando o método indutivo, sem recursos externos, apenas a Bíblia, aprendendo a interpretar o texto da forma que ele realmente é, como se nós fôssemos os leitores originais para quem os livros foram escritos. E esse curso para mim foi uma bênção, foi um tempo muito precioso na minha vida. E eu lembro que um dos livros da Bíblia que mais falou comigo foi o livro de Apocalipse. O que para mim foi uma surpresa, porque a gente sempre tem o livro de Apocalipse como um livro misterioso, um livro que não dá para entender. E na verdade foi um dos livros que Deus mais falou comigo, porque ele tem uma mensagem preciosa, uma mensagem central, que foi a mensagem que o Senhor enviou para edificar a sua igreja e edificar a minha e a sua vida também. E a pergunta que eu faço para você: quando você lê o livro de Apocalipse, você entende o que ele está dizendo? Você sabe qual que é a mensagem central desse livro? Você sabe o que o Senhor quis compartilhar com a sua igreja através desse livro? E é isso que a gente vai estar explorando nessa nova série chamada Desmistificando Apocalipse. A palavra Apocalipse, ela significa revelação. Algumas traduções podem também trazer como descortinar ou tirar o véu. É como se Deus ele tivesse mostrando os bastidores daquilo que está acontecendo no céu, daquilo que está acontecendo nas igrejas e daquilo que vai acontecer na glória. E a gente vai ver ao decorrer dessa série que muito da linguagem utilizada em Apocalipse, ela não é literal e sim simbólica. Isso não quer dizer que o que está escrito não é real, que não é uma palavra de Deus e que não serve para trazer edificação. Mas a gente precisa aprender a interpretar os símbolos para que a gente possa ter a verdadeira e real mensagem. Quando a gente não entende e não interpreta de forma correta a simbologia utilizada no livro, a gente acaba distorcendo a real mensagem que o Senhor quis passar para nós. Para começar, esse vídeo nós vamos estar falando sobre o panorama histórico de Apocalipse. E o que é esse panorama histórico? Basicamente, ele é a resposta das seguintes perguntas: para quem o livro foi escrito, quando o livro foi escrito, quem escreveu o livro, como viviam os leitores originais na época que o livro foi escrito, aquelas que receberam primeiramente esse livro em suas mãos. Enfim, acredita-se que o livro de Apocalipse ele foi escrito entre os anos 81 e 96 depois de Cristo. O autor do livro ele é apresentado dentro do próprio livro João. Esse João, existem algumas discussões teológicas de quem pode ter sido esse João, se foi o apóstolo de Jesus ou se foi algum outro João. Enfim, mas a maioria dos teólogos cristãos hoje acreditam que sim, foi o João, o discípulo de Jesus, quem escreveu esse livro. Eu também acredito nisso. Para quem que o livro de Apocalipse ele foi escrito? Ele foi escrito para 7 igrejas da província romana da Ásia, que são as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Hoje, se nós pegarmos a localização histórica dessas cidades, elas estariam no território da atual Turquia. Então, os leitores originais de Apocalipse são as pessoas que viviam nessas cidades dessas 7 igrejas da Ásia. Isso não quer dizer que a palavra de Apocalipse serviu só para essas pessoas dessas 7 igrejas, mas Deus, na sua multiforme sabedoria, fez com que essa palavra chegasse até nós nos dias atuais. E como viviam essas pessoas dessas igrejas? Bom, na época, elas estavam sob domínio do Império Romano. Na verdade, o mundo antigo da época ele estava sob domínio do Império Romano. A religião oficial do Império era uma religião pagã e o imperador romano era considerado também como um deus e era se cobrada a adoração ao imperador. Por isso, com o surgimento do cristianismo, houve uma grande perseguição, porque os cristãos eles se negavam a adorar a figura do imperador, porque eles entendiam que existia um outro rei, o rei Jesus, um rei que era sobre todos os reis do mundo. E além da perseguição dos romanos, os cristãos também eram perseguidos por judeus que estavam perdendo muito de seus seguidores para o cristianismo. Para se ter uma ideia, o próprio autor do livro, João, ele estava preso na ilha de Patmos por conta da pregação do evangelho. E lá na ilha de Patmos foi quando ele recebeu a revelação do livro de Apocalipse. Para a gente entender um pouquinho também da cultura da época, antes do Império Romano dominar aquele território,
O império que dominava era o Império Grego, e por conta disso a língua grega ela foi difundida em toda aquela extensão territorial e era uma das línguas mais comuns falada naquela região. O livro de Apocalipse ele foi escrito em grego. Era como se fosse o inglês hoje do mundo atual. E a estrutura literária, estilo literário que o livro de Apocalipse foi escrito também era muito conhecido da época. Ele foi escrito numa estrutura de drama grego. O que é esse drama grego? Para a gente entender, nós precisamos ver o livro como se fosse uma apresentação de uma peça teatral. Você se imagina sentando no teatro, de repente sobe alguém no palco. O arauto é aquele que vai anunciar a peça. Ele dá as boas-vindas e faz uma espécie de introdução da peça. Ele desce do palco, de repente abrem-se as cortinas. Nós temos o primeiro ato. Aí vem a primeira visão de Apocalipse. Acontecem as cenas dessa visão, as cortinas se fecham de novo. As cortinas abrem de novo e começa o segundo ato, com novas cenas da outra visão. Fecham-se as cortinas, abram-se as cortinas novamente, o terceiro ato e assim por diante, até o final do livro. E é tão interessante a gente perceber que o livro de Apocalipse ele é dividido em 7 atos. E a gente vai entender também, no próximo vídeo, que os números eles têm um significado. E o número 7 ele também tem um significado. Então, de uma forma muito sábia, a gente vê realmente que foi um livro muito elaborado, um livro inspirado por Deus, usando uma linguagem que era comum para que as pessoas da época pudessem entender a mensagem daquele livro. Agora, o porquê do livro de Apocalipse ter sido escrito dessa forma simbólica? Uma das explicações também de Apocalipse ter sido escrito usando uma linguagem simbólica foi para que o livro pudesse circular livremente sem ser eventualmente pego por alguma autoridade romana. Mas o fato é que sim, Apocalipse não é um livro tão fácil de ser entendido. A gente, para entender ele, precisa ter um bom conhecimento bíblico de outros livros da Bíblia também. Mas sim, ele é um livro que foi escrito para ser entendido e é possível entender a mensagem nele contida. E é isso que eu quero estar compartilhando com vocês ao decorrer dessa série de vídeos sobre esse tema Desmistificando Apocalipse. Nesse vídeo a gente falou sobre o panorama histórico. No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre o significado dos números em Apocalipse. Se você tem interesse nesse tema, se você realmente quer aprender mais sobre Apocalipse, continue assistindo os próximos vídeos. Eu tenho certeza que sua vida vai ser edificada com a mensagem que esse livro pode trazer para as nossas vidas. Recentemente eu terminei de escrever um e-book com esse tema Desmistificando Apocalipse. Nele você vai estar vendo o que a gente viu nesse vídeo sobre o panorama histórico de uma forma mais detalhada, sobre o significado dos números, e também nele você vai encontrar a interpretação do texto do capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, que engloba a saudação e o primeiro ato do livro. Esse primeiro e-book que eu escrevi, ele está devidamente registrado e eu vou estar disponibilizando aqui para vocês na descrição do vídeo o link do download dele. Eu coloquei no meu coração de não estar cobrando, de estar disponibilizando de forma gratuita o download desse livro. Como aqueles que já me conhecem, conhecem a minha família, sabem que nós somos missionários e nós vivemos sim de ofertas e a gente divulga as nossas atividades com os nossos parceiros ministeriais. E caso você queira abençoar a nossa vida, abençoar a minha família, eu também vou estar disponibilizando aqui na descrição do vídeo a minha chave Pix, se você quiser estar ofertando nossas vidas de uma forma voluntária, sabendo que você não vai estar pagando pelo e-book. O download ele é gratuito, mas se você entender no seu coração de nos abençoar através de uma oferta, vai estar ali disponível a nossa chave Pix. Então, para esse vídeo é isso, pessoal. Continue nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.